Deus tem nos dado uma palavra, e assim, a Bíblia diz que é de fé em fé e de obra em obra. A cada dia o Senhor vai acrescentando uma porção, vai nos dando um alimento, e vai nos sustentando, e vai nos erguendo, para que possamos prosseguir nessa palmilhação terrena. Uma das coisas que a gente muitas vezes tem enfrentado, visto, é a sobrecarga da vida. É muito comum, obrigado, meu querido, a gente perceber como as pessoas estão sofrendo de uma envergadura muito grande por causa do peso da vida, né? As pessoas mais parecem estivadores, carregando peso para um lado para o outro. É um peso que não é um peso físico, não é um peso do corpo, mas é um peso da mente. É algo que mantém a pessoa, de alguma forma, escravizada, dominada e debaixo de temor. E eu encontro na Bíblia como Jesus teve essa percepção, essa preocupação. Porque, irmãos, nos meandros humanos, é muito comum a gente ver vontade de desistir, vontade de voltar atrás. É muito comum a gente ver as pessoas considerarem como nada. É muito comum, porque isso faz parte da nossa natureza, ainda mais a natureza pecaminosa. É muito comum a gente sentir dificuldades por algo que a gente nem começou a fazer, nem tentou. Mas a gente escuta as pessoas declarando, falando com a própria boca esse fracasso, que não é um fracasso de circunstância enfrentada, mas de sensação e sentimentos já estabilizados na mente. Mas a gente vai aprender com Jesus como nós podemos vencer essas barreiras, essas tranqueiras da mente. E eu quero ler com vocês o texto em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, nós vamos ver que Jesus também se preocupou com esse lado do esmagamento das coisas que sobrevêm aos humanos, a nós, a família, que é a sobrecarga da vida, a sobrecarga que vem para nos impedir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Obrigado, irmãos. Olha, quantas palavras nós podemos encontrar aqui que Jesus fala a necessidade de qualquer um de nós. Quantas palavras Jesus chega a tocar no mais íntimo das nossas vidas, por quaisquer que sejam as necessidades, as aflições, qualquer que sejam as dores, nós encontramos uma palavra aqui para nos sentir confortáveis na presença de Deus, no meio do turbilhão de situações, no meio do movimento contrário, nós vamos encontrar Jesus falando: vinde a mim. Vinde a mim. E é nesse propósito que eu vejo que a vida nos encarrega de não termos outro olhar, de não termos outras perspectivas, a não ser ir até Jesus e revelar o coração, não que ele não saiba, mas para experienciar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa segurança. Talvez o medo
talvez as coisas tenham apertado a sua vida e você imagine que Deus não se importa. Existem coisas que eu não creio em determinismo da vida, patológico. Eu não creio em determinismo da vontade de Deus para fazer as pessoas sofrerem. Eu sei que a vida, ela pode imputar tantas coisas, mas isso não faz parte de que Deus designou, Deus criou um estigma para te tatuar, me tatuar, nada disso. Mas nós encontramos aqui, irmãos, uma verdadeira porta da saída para esses tipos de ações que vêm nos oprimir. E o texto é muito claro quando Jesus vai além da proposta, da necessidade, daquilo que havia como saída na época, que era uma vida religiosa, que era uma vida simplesmente de seguir metas e objetivos que a própria disciplina e a lei permitia. Jesus falou: olha, esse é o tempo que vocês podem vir a mim do jeito que vocês estiverem, da forma como vocês se encontram. Não importa qualquer que seja a situação, ele nos deixa bem claro que qualquer que for a opressão, ele nos dá alívio. Me faz pensar muito no Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia mansamente as águas tranquilas e refrigera a minha alma. Nós encontramos como Jesus pôde detectar essas dores mais profundas. Porque às vezes a gente fala com a pessoa, mas a gente não sabe de verdade o que ela está passando, vivendo. A gente não entende o que a pessoa está, naquele momento, perpassando. A existência mais profunda de coisas, de absurdos, de incompreensões, coisas latentes, e ainda que sejam situações mais difíceis, o texto nos leva a esse campo, a essa condição de dizer: eu vou para pasto verdejante e vou me afundar nas águas tranquilas para refrigerar a minha alma, refrigerar a minha consciência, refrigerar aquilo que está apertando na mais íntima, profunda existência do meu ser. E é isso que eu vejo, essa preocupação de Jesus, que ele sai fora desse caminho, dessa disciplina ortodoxa, da lei, da religiosidade. Ele leva a pessoa a entender que tudo depende dela, abrir a alma, entender que Deus sempre esteve pronto, estará pronto para ajudar. Muitas vezes as pessoas estão vivendo debaixo de um peso tão profundo. E nós sabemos que hoje é considerado, um mal em muitos países, porque a depressão já se tornou um caso de saúde, já se tornou um caso de saúde pública mundial. A depressão crônica está levando muitas pessoas ao suicídio. Então, como algo existente que não é contemporâneo a nós, não é antigo, a dor da alma, o sofrimento no mais profundo da existência humana, coisa que raio-x, nenhuma ação magnética pode perceber, numa tomografia pode ver, nenhum exame pode verificar, mas a dor está lá dentro, a dor existencial. E Jesus vai profundo nisso, porque são palavras,
são frustrações na vida, são decepções, são desapontamentos que vão acumulando e criando uma barreira na vida que as pessoas vão ficando oprimidas. Oprimidas, o texto diz bem claro: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Oprimidos. Hoje, mundialmente, a cada 40 segundos, morre uma pessoa de suicídio. No mundo. Sabe o que significa isso? A cada 40 minutos, morre uma pessoa no Brasil vítima de suicídio. Hoje já é um caso que tomou atenção das unidades de saúde do nosso país, mundial também, essa dor. E é justamente nesse sentido que Jesus vai falando. Ele diz: meu jugo não é pesado. O jugo é aquele instrumento que botava no animal de madeira e os animais ficavam carregando um do lado do outro. E se o animal fosse menor, né, o outro sofreria mais impacto. Então, o jugo tinha que estar iguais para os animais, levava ali aquele peso para empurrar até fazer com que o arado funcionasse na terra. E aquilo era colocado sobre os bois, era um instrumento que equipava os animais para o plantio, e era pesado. Era algo que feria o animal. E Jesus vai ao contrário dessa condição de vida. Jesus está falando: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós começamos a entender isso, que não existe outro caminho, porque não existe pessoa mais capacitada para entender o ser humano do que aquele que o criou, do que aquele que o formou. O Salmo 139 revela isso de uma maneira profunda, uma forma tão magnífica, como Deus nos criou, e Deus conheceu os nossos dias, ainda que nem os ossos, fossem formados, e não tivesse nenhuma imagem nítida, como a gente vê no ultrassom, um bebê, Deus já tinha nos visto. Já sabia como nós seríamos, a cor dos nossos cabelos, dos olhos, como seria toda a nossa forma biotipa. Ele já sabia. E essa mesma preocupação ele ainda tem tido com você, comigo. Ele está sempre olhando cada um de nós, não pelo lado de fora, não pela aparência, porque a gente pode maquiar tanta coisa, e é bom que se maquie, é bom que se cuide, mas muitas vezes a maquiagem só esconde de verdade o que está lá no fundo, o que está lá em detrimento à dor. E é nesse sentido que Jesus vai além daquilo que é a proposta do que a lei ela oferecia. Muito mais. Jesus estava falando: olha, vem vocês que estão cansados de viverem assim, de estarem assim. Vocês que estão esmagados pela vida, porque é hora de largar esse peso. Você pode dizer amém? Diga para o seu irmão: é hora de largar o peso.
Você pode aplaudir ao Senhor? É hora de largar o peso. E dizer que é fácil, não é fácil. Mas também pode ser algo de fé. Quando nós desejamos pela fé, a fé é algo tremendo. Hoje conversávamos na Escola Bíblica Dominical, uma aula muito maravilhosa, e falava a respeito dessa fidelidade. E a fidelidade sempre nos levará à fé. A fé está ligada à fidelidade. A fé, ela não é um conceito abstrato. Né? Lá em Hebreus 11 diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, fatos e convicções de coisas que se esperam. A gente não vê, mas independente disso, eu creio. Já estou recebendo pela fé. É assim, né? Romanos também 1:7, se me falha a memória, fala que a fé, sem ela, é impossível você chegar a Deus. Você viver sem fé. É muito importante. Não uma fé qualquer. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas dizem que tem fé. Fé em quem? Qual é o conceito? Qual é o estrado da sua fé? O que é o conceito de fé para esse mundo? E você vê, as pessoas têm fé em muitas coisas, mas não uma fé salvífica, uma fé salvadora, uma fé em Cristo, uma fé que tem provas. Porque a fé que nós temos não é uma fé abstrata, não é uma fé assim do nada, eu tenho fé. Não, a nossa fé, ela dá testemunho, está na Bíblia. Está na Bíblia. Que aqueles que tiveram fé, deram testemunho. Então a fé fala, a fé tem imagem, a fé tem comportamento, a fé tem voz, a fé anda, a fé é visível, palpável. A fé está entre nós, no olhar, no caminhar, nas atitudes. Então, quando Jesus falou isso, olha, vinde a mim, é um salto de fé. Senhor, eu vou com minha carga, eu vou com meu peso, eu vou com a minha dor. Irmãos, muitas pessoas já chegaram nesse altar aqui e entregaram pacote de maço de cigarro, trouxinha de maconha. Pessoas que vieram aqui drogadas. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a fé, ela issa a pessoa do jeito que ela estiver. Ela traz a pessoa como ela se encontra. Ela traz a pessoa sobre carga. É impressionante como a gente vê o mundo, como a gente vê nos nossos bairros, nas nossas ruas, e eu olhando, vendo assim, tanta gente vivendo de ilusão. Porque vão se afogar aonde? Vão se afogar no momento. A prova maior disso é que há um número grande de pessoas se internando, infelizmente, por causa de drogas injetáveis, drogas proibidas, psicotrópicos, pessoas dominadas pelo álcool. Infelizmente, a gente vê as pessoas tentando dar saída. Eu não estou nem aqui criticando, falando que a pessoa é uma má pessoa, mas infelizmente estão procurando
em portas de saída que não vão dar solução. É quando a gente vê esse convite de Jesus. A pessoa pode vir embrulhada, amarrada, dominada pelo pecado, pelo mal, pode vir drogada, pode vir amassada, vilipendiada pelo mundo, pisada, encrencada, pode vir do jeito que vê. Jesus falou: ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, porque hoje é dia de tirar carga. Hoje é dia de tirar peso. Em Cristo, ninguém fica sobrecarregado. Em Cristo Jesus, todos que chegarem serão aliviados do peso, do pecado, da maldição, de todo o mal. E ele completa: tomai sobre vós o meu jugo. Já expliquei o que é jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor. É importante, quando você vem para Jesus, você não está indo para uma religião onde vai te sufocar, onde vai te suprimir mais peso, vai te sobrecarregar com mais carga. Não. Você vai vir para encontrar alívio, para você encontrar descanso. Descanso. Eu digo para os irmãos que o problema da nossa sociedade é falta de descansar a mente, descansar o coração. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem sido dominada pela ansiedade. A ansiedade é o mal do século. São disparos inesperados, pessoas tendo crises nervosas, pessoas sendo internadas, chega lá, não tem nada relacionado ao físico, mas tudo um disparo da mente, uma preocupação exacerbada, são coisas que dominam, estão sempre ali, imprimindo coisas inexistentes. E a gente vê quem paga com isso é o corpo. É o corpo. Um número hoje de pessoas que estão, infelizmente, nessa situação de doenças mórbidas, né? Come demais ou não come nada, se enfia em remédios ou se enfia em drogas. Estão vivendo assim. Enquanto você tem um convite de Jesus para dizer o seguinte: hoje é tempo de você descansar. Mas descansar mesmo a vossa alma. Porque existem coisas que só Deus pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. Igreja, repita aqui comigo. Existem coisas que só Deus pode fazer. Você pode aplaudir ao Senhor? Só Deus. O seu dever é continuar orando, crendo, usando a sua fé. Mas quem vai fazer essa obra é Deus. É Deus, não tem jeito. É Deus que vai fazer. Não tem como a gente mudar a cabeça de ninguém. Não tem como a gente transformar as pessoas. A experiência que ela pode viver pode levar a um encontro com Deus. Infelizmente, há um ditado que diz: quem não vem por amor, vem pela dor. Poderia ter um versículo bíblico, mas não tem, né? Isso não é bíblico. Mas é uma realidade que, infelizmente, as pessoas deveriam aprender com os exemplos das pessoas, mas acabam aprendendo com suas próprias passagens
de existências. Infelizmente, é um filho, é um marido, é uma esposa, é uma situação que envergonha, mas é dessa forma. E a falta de conhecimento tem levado as pessoas para a destruição. Oséias 4:6 fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus também, eu me esquecerei de teus filhos. Olha, Deus acusou o povo de impedirem que o povo pudesse conhecer uma descendência, pudesse conhecer e se importar com a obra espiritual. E essa é a grande verdade. Quando nós pregamos a palavra de Deus, e essa palavra é poderosa, pode ser aceita ou rejeitada. Pode ser acolhida ou colocada de lado. Mas o convite é verdadeiro, é eficaz, é poderoso. Continua agindo, continua operando, porque a obra é poderosa, porque não é obra de homem, é Deus que faz, é Deus que opera. Tanto querer quanto o operar vem de Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos levando ao campo da fé e de descansar a alma, porque só Deus pode fazer, só Deus pode realizar. Não adianta a gente ficar criando situações e às vezes nos tornamos até crentes chatos, com parentes, com amigos, porque queremos o bem-estar daquela pessoa, mas é Deus que faz a obra. Não é o homem, não são as pessoas, mas é o Espírito Santo que realiza. Hebreus capítulo 4, versículo 12, é a palavra que opera. A palavra de Deus não é simplesmente uma coleção de palavras, de coisas pronunciadas, mas é o veículo do poder de Deus. Olha o que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, seja o problema moral, seja o problema espiritual, seja o problema que for, a palavra de Deus, ela chega até o âmago da necessidade. Ela opera dentro da pior gangrena da mente humana, dos pensamentos mais obscuros. A palavra chega lá. A palavra de Deus, ela se interpõe, ela vai e divide, ela discerne dentro de nós o que é o bem e o que é o mal. A palavra de Deus tem exigências práticas e requer de nós algo que não nos deixa em dúvida. É isso que Deus está falando, é isso que Deus quer, é isso que Deus não quer. Não devemos apenas ouvir a palavra, mas devemos permitir que ela molde a nossa vida, opere em nosso ser. É importante que Jesus está falando aqui, é justamente a respeito da sua palavra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve de carregar.
é leve de ser recebido. Não nos deixa aqui preocupados. Fazemos a vontade de Deus. Não nos deixa aqui com envergadura, mas nos deixa bem. Eu sei que nós temos sido atingidos de diversas formas. São problemas espirituais, problemas físicos, mentais, psicológicos, emocionais, problemas sociais. Eu sei que tem problema de família, tem problema com amigos, né? É o estresse, são as dores, são os sofrimentos. Mas o que nós encontramos aqui é uma porta de saída de verdade. É onde a gente encontra uma coragem para uma vida inabalável. Nós encontramos uma vida de total resignação para a vitória, para fazer a vontade, não do homem, mas daquele que nos criou. Eu sei que a gente não deve falar de ninguém por aquilo que está vivendo, né? Às vezes as pessoas falam, mas a pessoa merecia, a pessoa não ouviu, a pessoa... Gente, ser humano é ser humano. Deus é Deus. A gente tem que entender que homem é homem. E Deus é Deus. O que nós encontramos é que essa obra é do Espírito Santo. Quando a pessoa vem com a sua carga, com a sua vida toda encalacada de problemas, ela precisa encontrar alívio, encontrar saída. Eu não sei o que possa estar hoje te afetando, o que possa estar te importunando, mas seja o que for, talvez não seja um peso para mim, mas é um peso para você. Esses dias eu vi o pedido de oração da nossa irmã Rose Kelly. De repente, um peso para a alma. E agora? Viver o emocional ou viver a fé? Viver a relação das coisas dos sentimentos ou viver a fé? E agora? Nós somos humanos. E é quando nós encontramos esse convite de Jesus, seja qual for a impressão que a vida possa causar, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua lá. Tem uma palavra, se me falha a memória, é Hebreus 13, 8. Ele continua o mesmo. Ele não muda. Ele opera da mesma forma. O que diz aí, irmãos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo para operar, para fazer a obra, para dissipar, para curar, para aliviar, para descarregar a mente, para trazer paz. Eu quero que você entenda que não é aqui um mantra, é você usar a sua fé. É você falar de coração, Senhor, eu quero entregar essa causa, essa dor, esse filho, esse casamento. Eu quero entregar de coração, Senhor. Eu quero deixar em suas mãos de verdade.
E eu quero que você entenda isso, que essa obra não é do pastor, não é da igreja. Nós estamos aqui como veículos. Essa obra é a obra do Espírito Santo. É Ele que faz essa obra na vida das pessoas. E quando nós começamos a conhecer a Bíblia, a gente começa a entender como Deus age, como Deus opera, que muitas vezes os nossos corações confiam nas forças dos humanos. É normal. Quando Deus quer que você passe a entender que essa obra é dele. Se a irmã puder colocar aí Zacarias 4, 6, aqui Zorobabel recebeu uma responsabilidade de construir o templo de Jerusalém. E ali estavam os profetas para encorajá-lo. Mas não era para impor peso ao povo. Não era para ser uma coisa que pudesse voltar contra o povo, para que eles fossem ali simplesmente motivados pelo homem. A Bíblia diz o seguinte: respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, governador, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, muitas vezes a gente acha que para sobreviver neste mundo hostil, a gente tem que ser severo, com violência, tem que agir de forma que venha magoar as pessoas. E agora Deus está dizendo ao povo, olha, essa obra é o meu Espírito que vai fazer. Nem por força, nem por violência. Mas é no mundo espiritual. E não importa o que esteja passando. Eu quero que você entregue nas mãos do Senhor. Confie no Senhor. Pastor, é um filho, é uma nora. Pastor, sou eu, é meu marido, é minha esposa. É um problema financeiro que tem me tirado da paz. É um problema de emprego, é um problema de profissão. É um problema de humano. É um problema de doença. Eu quero dizer, Deus, Ele está aqui para te aliviar. Para te aliviar. Talvez aquela preocupação que você está tendo de mudança de emprego. Porque é uma coisa que pesa muito. As pessoas vivem assim preocupadas de tomar decisões. Isso tem tirado da tua paz. Está te atingindo, meu irmão? Está te preocupando? Está preocupando Deus também. Eu quero que você saiba, vinde a mim, todos vós. E nós estamos indo a Jesus todos os dias. É um convite eterno. É um convite não só de uma vez, mas de todos os dias. Todos os dias nós estamos indo a Ele. Todos os dias, Senhor, me socorre. Todos os dias, Senhor, me acode. Todos os dias, Senhor, vai aliviando. Vai me levando às águas tranquilas. Senhor, vai agora entrando com a sua provisão. Todos os dias, o Senhor está fazendo e operando algo novo em nós. Eu quero, em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, crê de coração que Deus pode agir por sua vida, vem aqui no altar. Venha nesse propósito. Pastor, hoje eu quero ir por um irmão, por uma irmã, por um parente, não importa. Vem aqui, mas tem tocado no teu coração, eu quero que você venha aqui nesse altar, porque nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Saia do seu lugar com fé, porque Deus vai operar. Pastor, eu vou vir para o meu filho. Vem pelo seu filho, venha por sua nora, venha pelo seu genro, venha por quem você sentir, venha por quem precisa, porque só vem porque conhece o convite de Jesus, conhece a palavra do Senhor. Não tem outro caminho, irmãos. É Ele que opera em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero convidar aqui o pastor Humberto para nos ajudar
convidar os pastores para orar, ungir esses irmãos. É um tempo de ouvir o convite de Jesus. Igreja, o convite de Jesus é ímpar. Não tem outro igual. Esse convite diferenciado. Os pastores têm toda a liberdade para ungir. Aleluia. Oh Espírito Santo. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Alabaxarandalabalaia. A palavra que Bodecomanabalaya. foi enviado para cada Oh, coração Jesus. nessa noite. Eu tenho certeza, Senhor, que tu conhece cada coração, Senhor. cada pessoa que se levantou do seu lugar e veio nessa noite, Senhor, como vinde a mim todos que estás cansado. Ele vai aliviar, Ele vai te dar força. Aquilo que você tem pedido ao Senhor Jesus, coloque a tua fé em ação, crendo que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, crendo que aquilo que você está pedindo ao Senhor Jesus, Ele vai responder a tua oração. A tua oração chegará ao trono da graça do Senhor e Ele vai te conceder aquilo que você tem pedido. Você que tem pedido pela sua vida espiritual, tem pedido: Senhor, eis aqui a minha vida diante de Ti, Senhor. E nessa noite, Espírito Santo, nós estamos clamando a um Deus poderoso, a um Deus que tudo pode sobre as nossas vidas. Senhor, renova a vida de cada um, Senhor, que saiu do seu lugar com um propósito de alcançar, Senhor, algo da Tua presença, alcançar, Senhor, uma vida nova diante de Ti, Senhor. Toma agora, Senhor, renova a vida desta pessoa, renova a vida da pessoa que essa pessoa está orando, está pedindo, se é um filho, se é um esposo. Nós clamamos a Ti neste momento, que a unção desça sobre a vida. Clamamos a Ti, Senhor Jesus. Clamamos a Ti porque Tu é o Deus que responde a nossa oração. E através desta palavra que nessa noite foi colocada para cada um de nós, ó Deus, que sejam bênção, sejam vitória dentro dos nossos lares, na nossa vida, Senhor, no nosso dia a dia, na Tua presença, na Tua casa. Renova, Senhor Jesus, a vida de cada um nesta noite. Aleluia! Se você crê que o Deus pode renovar a sua vida, levante as tuas mãos e clame ao Senhor Jesus, porque nessa noite Ele está ouvindo a tua oração. A tua oração está chegando ao trono da graça do Senhor. Ele tem resposta nesta noite para você. Ele tem resposta dentro do seu lar para você. Ele tem resposta para o teu filho. Ele tem resposta para a tua vida espiritual. Ele tem força agora para renovar a tua vida e te dizer: eu estou contigo, não temas, porque eu sou Deus contigo. Aleluia! Glória, 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 glória! Aqueles que estão agora, Senhor, pedindo por aquele que está enfermo, por aqueles que estão passando por um momento, meu Deus, Pai, que essa pessoa agora, aonde ela estiver, receba a unção de Deus sobre a tua vida, receba a graça do Senhor Jesus, seja abençoado, seja glorificado o nome de Jesus. E se você crê, levanta as tuas mãos bem alto e aplauda o Senhor, glorificando o nome dele, dizendo: esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que dá a promessa e cumpre aquilo que ele promete. Ele é o Deus da tua vida. Creia no poder de Deus, creia no poder de Deus, receba a unção de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Oh, glória!
Amém. Amém. Aleluia.